Olá pessoal, professor Júlio César, mais uma aula de matemática. Vamos estudar hoje o Teorema de Tales. O Teorema de Tales foi desenvolvido pelo matemático Tales de Mileto, que demonstrou a existência de uma proporcionalidade nos segmentos de retas formados por retas paralelas cortadas por transversais. Enunciado do Teorema de Tales. O Teorema de Tales afirma que um feixe de retas paralelas determina sobre duas retas transversais segmentos proporcionais. Então, o que são retas paralelas? São essas retas em azul, né? São as retas que não se encontram nunca, são paralelas. As transversais são as retas vermelhas. Em algum momento aqui elas se cruzam, então não são paralelas, tá? Com isso, né, é formulado o teorema desse matemático chamado Tales, que ele fala assim que a razão é divisão, tá? Que a razão entre dois segmentos aqui, ó, na mesma transversal, pego esse intervalo de AB, divido pelo intervalo de BAC, isso é a mesma coisa, isso é igual pegar o intervalo DE e dividir pelo intervalo EF. A razão é a mesma, tá? Não importa se essa é mais inclinada que essa ou não. Porque quanto mais a reta é inclinada, né, mais o intervalo fica maior. Quer ver? Vamos demonstrar aqui dar um exemplo com valores aqui, só para ficar melhor. Suponha que eu tenho esse intervalo aqui eu tenho umas transversais aqui. Vou pegar uma bem inclinada em relação à outra. O que Tales está dizendo é o seguinte: suponha que aqui tem 2 metros, tá? 2 metros seria desse ponto a esse ponto aqui. E aqui teria 6 metros, desse ponto até esse ponto. Então, as razões seriam idênticas, seriam a mesma do outro lado da reta. Então, o que Tales está dizendo é o seguinte: como essa reta aqui está mais inclinada, então se esse intervalo aqui vai ser maior que esse agora, né? Porque está inclinado. Suponha que esse intervalo aqui meça 4 metros. Então, pelo teorema de Tales, esse intervalo aqui teria 12 metros. Por quê? Porque as razões têm que se manter. Quer ver? Vamos fazer as razões entre os lados. Suponha que aqui seja o A, aqui seja o B e aqui o C. Aqui seja o D, aqui o E e aqui o F. Então, se eu pegar AB sobre BC, ó, 2 sobre 6, isso tem que ser igual a 4, que é o DE, sobre o EF, que é 12. Como é que eu faço para verificar se duas igualdades, duas razões têm a mesma proporção? Multiplicando cruzado. Se eu multiplicar cruzado, elas vão dar o mesmo resultado. Ou eu também posso simplificar as frações. Se simplificar também elas der o mesmo valor, então, né, são proporcionais. Vamos fazer multiplicando cruzado aqui. O 12 vezes 2 dá 24. E o 6 vezes 4 também dá 24. Isso porque, então, as razões são iguais. As razões, né, dos segmentos aqui na reta são iguais. Outra maneira também de eu mostrar que são iguais seria assim, ó, se eu pegar o 2 sextos e simplificar 2 sextos por 2, 2 dividido por 2 ia dar 1, 6 dividido por 2 ia dar 3. Bom, então, da forma mais simples da fração, deu 1/3. Se eu pegar a outra razão da outra reta, que é 4 sobre 12,
e simplificar também, só que agora eu vou simplificar por 4. 4 dividido por 4 dá 1, 12 dividido por 4 também dá 3. Ué, se essa fração simplificada é 1/3, se essa fração simplificada é 1/3, então essa fração é igual a essa. Ou seja, essa razão é igual a essa. E aí, como é que a gente faz com o Teorema de Tales, então? Ele serve para a gente descobrir medidas desconhecidas. Na prática, utiliza-se o Teorema de Tales com o objetivo de encontrar valores desconhecidos de situações que envolvam retas paralelas e retas transversais. Olha só o exemplo. Tem aqui retas paralelas, né? 3 retas paralelas e 2 transversais cortando aqui. Se eu utilizar o Teorema de Tales, como é que eu faria aqui? Eu montaria a razão entre esses 2 segmentos aqui nessa reta transversal. Então, faria 10 está para x e faria a razão nesses 2 segmentos desta reta transversal. Pegaria 12,5 está para 7. Lembra do seguinte, se eu comecei a pegar aqui da razão de cima para baixo, aqui também tem que ser de cima para baixo, ok? Se você pegar de cima para baixo, depois aqui de baixo para cima e montar, colocar aqui 7 em cima e 12,5 embaixo, aí a sua conta, o resultado iria dar errado. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, tá? É uma equação, porque como as razões são iguais, né? A gente pode multiplicar cruzado para resolver. Então, multiplicando aqui o 12,5 por x, vai dar 12,5x. E multiplicando 10 vezes 7, dá 70. Vou pegar o 12,5, passar dividindo 70. Fica 70 dividido por 12,5. Fazendo essa continha aqui de cabeça, ela vai dar 5,6. Então, olha só, o Teorema de Tales nos ajudou a descobrir essa medida desconhecida aí. Essa medida que falta aqui, ó, tá? Usando a razão, né, usando a semelhança entre os segmentos nas retas. Então, o Teorema de Tales é bem simples, pessoal. Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Aqui também eu tenho um Teorema de Tales. Parece não ter, né? Mas tem. Porque aqui, ó, deixa eu fazer de vermelho aqui. Aqui é como se fossem as retas transversais. Essa. E essa. Aí, professor, mas cadê as paralelas? Ué, as paralelas seriam aqui, ó. Essa. Essa. E a outra que passaria aqui, ó. Tá aí. Olha os segmentos aqui, né? Esse. Então aqui é uma continha bem simples, né? Só pegar e montar. Então bora lá. Então x está para 13. Assim como o 8 está para 16. Multiplicando cruzado, vamos ver o que nós temos. 16x e o 8 vezes 13. 8 vezes 13, 8 vezes 3 dá 24, vai 2, 8 dá 104. Vou pegar o 16 que está multiplicando, vou passar ele dividindo.
vai ficar 104 dividido por 16, portanto, x é 6,5. Se a medida tivesse em metro, colocaria metro, se tivesse em quilômetro, colocaria quilômetro e assim por diante. Bem simples, né? Então é isso, pessoal. Vamos fazer umas atividadezinhas agora, tá? Até a próxima aula.